Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Musi e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, muito importante para a sua aprovação, muito importante para a sua nomeação. Hoje nós vamos estudar aqui um pouquinho mais, sobre o direito administrativo, sobre os princípios da administração pública, dando continuidade aí à nossa semana de eventos, tá certo? Essa semana de eventos temática aqui no Qualis Concursos, aonde cada professor vai vir aqui e vai tratar com você aí de casa alguns temas que tiveram impacto com a pandemia. Afinal de contas, essa pandemia aí do vírus Covid-19 causou impactos não só no Brasil, como em todo o mundo, tá certo? Todos os países aí acabaram sendo afetados devido aí à contaminação por esse vírus. Então veja que a ideia aqui desses eventos é trazer tanto a parte do conhecimento técnico para você sobre esses temas, para que você tenha ainda mais condições de gabaritar uma questão de múltipla escolha, por exemplo, tá bom? E ainda fornecer argumentos, fornecer visões para que você possa explorar dentro de uma redação, dentro de uma questão dissertativa. Então a ideia aqui é ampliar ainda mais o seu conhecimento. Então tenho certeza aí que muitos assuntos aqui serão úteis para te ajudar a gabaritar, te ajudar aí a ter uma visão diferenciada, te ajudar a fornecer subsídios para você fazer uma boa prova e ter aí um resultado de alto rendimento e conseguir conquistar a tão sonhada vaga no serviço público. Para isso nós estamos aqui, para ajudar você a chegar lá. Então vamos dar uma olhadinha aqui no material junto com o professor. Nós vamos tratar aí dessa disciplina, que é o direito administrativo. Tá? Nessa aula, o professor vai tratar com você aí de casa sobre Covid-19 e os princípios da administração pública. Bom, é isso aí, meu amigo. Então, antes da gente iniciar a nossa aula, vamos aqui para os nossos recadinhos. Para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clique aí no botão aqui abaixo, inscreva-se no canal e clique no sininho que você está vendo aí do outro lado, para que você possa receber as nossas atualizações. Aqui no Qualis Concursos nós postamos vídeos quase que todos os dias, com diversos temas, para ajudar você a ter uma preparação de alto rendimento, a ter uma preparação diferenciada e conseguir sair à frente dos seus candidatos. Então, veja, meu amigo, que inscrevendo no canal e clicando no sininho, você passa a receber as nossas atualizações e fica ainda mais à frente aí dos candidatos, tem ainda mais conhecimento para poder ter um bom resultado em prova. Além do que, meu caro amigo, gostando aí do nosso vídeo, gostando do conhecimento, curta ele, compartilhe o vídeo, compartilhe o conhecimento, ajude outras pessoas a obter também os ensinamentos aí que você poderá obter durante esta nossa aula, tá certo? Conte com toda a equipe de professores do Qualis Concursos, conte sempre com o Qualis Concursos, nós estamos aqui para ajudar você nessa caminhada. Essa é a nossa missão, é ajudar você a chegar lá, ajudar você nessa preparação. Lembre-se que você não está sozinho nela, tá bom? É isso aí. Então vamos então dar uma olhadinha aqui no tema da aula. Nós vamos falar então, como o professor falou, sobre os princípios da administração pública. Afinal de contas, essa pandemia de Covid-19 causou diversos impactos em diversos setores. É justamente isso que estamos explorando dentro dessa nossa semana de eventos. Hoje eu vou falar como que essa pandemia impactou dentro da administração pública. E aí eu vou falar com você sobre esses princípios. O primeiro princípio que a gente vai ver é a legalidade, como você está vendo aqui junto com o professor. O princípio da legalidade, meu caro amigo, ele pode ser visto sob duas óticas. Ele pode ser visto sob a ótica do particular do cidadão e sob a ótica da administração pública. Tá? Normalmente em provas de concurso, eles gostam de cobrar aí essas duas visões. Essa visão aqui, que é a ótica do particular, que é a ótica do cidadão, é aquele dispositivo do artigo 5º, tá certo? Que vai dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, quando nós estamos falando do princípio da legalidade aplicado ao particular, isso significa o quê? Que tudo que não está juridicamente proibido estará juridicamente permitido. Ou seja, a lei é que vai restringir as ações do particular. Então, tudo que a lei não proibir, o cidadão, ele vai poder fazer. Então, veja que é uma ótica diferente quando a gente analisa de acordo com esse outro princípio. Aliás, de acordo com essa outra visão, que é a visão da administração pública.
A legalidade, vista sob a ótica da administração pública, significa que, na verdade, a lei restringe os atos da administração ao que está disposto em lei. Então, a administração pública deverá fazer o que está disposto em lei. Então, como você está vendo aí, como o professor colocou, tudo que não está juridicamente permitido estará juridicamente proibido. Entende? Então, tudo que a administração pública deverá fazer estará previsto em lei. Então, a lei, ela restringe as atividades da administração, enquanto que a ótica do cidadão, somente a lei poderá restringir, entende? Então, são visões diferenciadas e que as organizadoras gostam de cobrar aí essas duas visões em prova. Normalmente, as questões, né, que vejo, elas vão explorar muito essa questão aqui, essa diferenciação entre as óticas da legalidade. E aí eu coloquei uma perguntinha para você aí, né? Se for uma questão já mais bem elaborada, que é o seguinte, que determina o seguinte: desse modo, somente B é aplicável à administração pública, quer dizer, somente essa visão é aplicável à administração pública? Na verdade, não. Né? Como você pode até ver aí no seu material, tá certo? Você pode baixar aí o material no link. Veja, na verdade, não é somente o B, não é somente essa ótica que a administração pública deverá obedecer, que a administração pública deverá respeitar. Como assim, professor? Porque ao mesmo tempo que a administração pública tem as suas atividades vinculadas pela lei, ao mesmo tempo que a administração pública deverá fazer o que está previsto em lei, ela também não poderá obrigar o particular, o cidadão, a ter uma ação ou se abster de algo se aquela proibição, se não há aquela disposição prevista em lei. Então, ao mesmo tempo que ela tem as suas atividades restritas ao que a lei determina, ela também não pode obrigar o cidadão a ter uma conduta que a lei proíba, né? Ou que a lei não permita que ele faça, compreende? Então, claro que a administração pública tem que observar aí essas duas visões. Mas, normalmente, em prova, o clássico de prova é cobrar essa visão diferenciada, tá? É falar que só tem uma visão de administração pública, ou trazer o conceito e relacionar, fazer essa relação que o professor fez aqui para você. Tá bom? Vamos então, aqui está a resposta, né, que o professor colocou, olha só. Na verdade não, afinal, ao mesmo tempo que a administração pública deverá obedecer à lei, ela também não pode obrigar o administrado a praticar determinada conduta ou se abster se não houver previsão legal e normativa, né, principalmente legal. Né? Veja, o professor trouxe até um exemplo para elucidar aí essa situação. Afinal de contas, princípios é um tema que, a princípio, você fala, a princípio, né? É um tema que, inicialmente, você vai dizer, é um tema tranquilo, professor, eu já estudei, já conheço os princípios, conheço o significado deles. Cuidado, tá certo? Princípios é um tema que, embora a sua conceituação seja uma conceituação um tanto quanto singela, simples, não tão abstrata, né? Algo que você consegue compreender ali os conceitos da lei, veja que, ao mesmo tempo, isso, para a prova, os princípios são muito, muito perigosos, vamos dizer assim. Por quê? Porque o que eu quero te dizer, os princípios, eles muitas vezes estão relacionados. Eles possuem ali uma ligação entre si, eles possuem uma essência, muitas vezes, similar, uma essência que esteja ligada, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, em um caso prático que a organizadora traga, isso acaba sendo um perigo, por quê? Porque muitas vezes, em um caso prático, você vai conseguir enxergar mais de um princípio ali. Então, uma das questões que eles podem dificultar um pouquinho na sua prova é trazer um caso prático e perguntar qual é o princípio que está sendo aplicado. O princípio você acha, inicialmente você acha que é simples. Só que veja que em um caso, muitas vezes, você vai conseguir aplicar mais de um princípio. Normalmente, quando fere a moralidade, fere a legalidade. Se fere a publicidade, de certa maneira, fere a publicidade, fere a legalidade. Se fere a impessoalidade, fere, entende? Só que aí a organizadora ela vai direcionar a sua resposta de acordo com algumas palavras-chave, de acordo com a situação exposta ali na questão. Então você tem que ficar bem atento ao que a questão determina. A questão, ela vai trazer para você a resposta, vamos dizer assim. É o comando da questão que vai trazer a resposta para você, principalmente quando a gente fala de princípios, para você não confundir um princípio com o outro, tá bom? Toma cuidado aí com questões de princípios, hein? Vamos lá então, qual foi o exemplo que o professor colocou? Olha só, agente público
aproveitando da situação pandêmica, adquire para a administração pública bem com valor superior ao de mercado. Quer dizer, imagina lá que a administração pública, sei lá, precisava comprar um imóvel. E aí o imóvel estava avaliado em 5 milhões de reais. Só que foi gasto no imóvel, sei lá, 10 milhões de reais sem nenhum tipo de justificativa para isso. Veja, quando nós permitimos que isso aconteça, isso está significando o quê? Que nós estamos permitindo que o dinheiro público não seja bem administrado, não é isso? Então a própria lei de improbidade, como o professor colocou aqui, ó, isso fere a lei de improbidade na modalidade de enriquecimento ilícito, né? Por quê? É que na verdade eu ainda não li o restante aqui do exemplo, né? Porque o agente público ele recebeu dinheiro para isso. Então veja, ele recebeu, imagine numa situação como essa, o bem estava avaliado em 5 milhões, foi vendido por 10, o agente público, sei lá, ficou com 1 milhão para ele, por exemplo. Tá? Veja, numa hipótese como essa, configura um ato de improbidade administrativa, definido na Lei 8429, tá certo? De 1992. Olha só, a famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, olha só, meu caro amigo, veja que, como você está vendo aí, essa conduta, ela configura um ato de improbidade, aí a LIA vai definir algumas modalidades, você tem lá o enriquecimento ilícito, você tem o prejuízo ao erário, você tem atos que violam princípios da administração, sendo que também nós tivemos aí a criação de uma submodalidade aqui do prejuízo ao erário, que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário. Bom, voltando aqui para o nosso exemplo. Então veja que essa conduta desse agente público fere a legalidade. Por quê? Porque a LIA vai trazer disposições relacionadas a isso, tá certo? Então está ferindo a lei. Isso só um exemplo, fora outras leis também aí que ele possa até estar eventualmente configurando, aí, tipificando algum caso previsto em outras leis também, tá? É um exemplo para que você entenda aí como funciona, né, essa aplicação prática desses princípios. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho agora com você aí de casa sobre a impessoalidade. Veja, meu amigo, que a impessoalidade a gente pode enxergar ela basicamente aí com algumas visões, né? Aquela primeira visão de que o administrador público ele não pode se utilizar, o agente público, o servidor, ele não pode se utilizar do cargo, da função que ele está desempenhando para obter um proveito pessoal. Não, ele não pode, por exemplo, dentro de uma obra feita pelo governo do estado de São Paulo, colocar lá só o nome do prefeito, vamos dizer assim, né? O nome do governador, não é isso, é o governo do estado, não é aquela pessoa, e sim o governo que está fazendo aquela obra pública. Ele não pode se aproveitar da estrutura da máquina pública para se favorecer, para obter proveito pessoal. Compreende? Ao mesmo tempo também a gente pode enxergar aí o princípio da impessoalidade como sendo aquele tratamento igualitário, até de certa maneira ali trazendo a igualdade como uma aplicação desse princípio, né? Que estão lado a lado, vamos dizer assim, no sentido de que a administração pública não pode dar um tratamento diferenciado para as pessoas, ela tem que ser impessoal, ela tem que tratar o A, B e o C ali daquela mesma maneira que é definida em lei. Se existe alguma distinção, essa distinção deve estar prevista em lei. Por exemplo, alguns direitos que são concedidos à pessoa com deficiência definida na Lei 13.146 de 2015, como, por exemplo, a prioridade no atendimento, a prioridade ali no recebimento de restituição de imposto de renda, enfim, mas são distinções que a própria lei coloca, entende? Não é uma distinção arbitrária da administração pública. Então, como o professor colocou aqui para você, a administração pública representa o interesse coletivo, o interesse de todos, e por isso não deve fornecer privilégios para uns e para outros não. Então, quer dizer, ela não pode favorecer um e prejudicar outro, compreende? E aí o professor trouxe aí um exemplo de aplicação prática para que você possa absorver. Olha só. Diretor de hospital público que estava com 100% de sua capacidade em utilização com pacientes do Covid-19, ele pegou e fez o quê? O seu sobrinho, que ainda não apresentava problemas graves, foi colocado em primeiro lugar na fila de espera de internação com suspeita de contaminação.
Quer dizer, peraí, ele não estava em estado grave? Foi isso que o exemplo falou? Olha só, é isso mesmo, professor. Ele não estava, não apresentava problemas graves. Então, e foi colocado no primeiro lugar da fila de espera de internação com suspeita de contaminação, sendo que havia uma fila de 200 pessoas esperando em situação grave por um leito para tratamento decorrente de contaminação pelo vírus. Ora, meu amigo, é claro que essa questão de prioridades médicas, quem vai determinar é o médico, né? Ele que vai dizer se um caso é mais grave que o outro, mas aqui foi para elucidar, né? O próprio exemplo trouxe para você que, olha, a pessoa não estava em estado grave, né? E existiam outras pessoas em estado grave que estavam esperando por um atendimento, tá? Sendo que o diretor utilizou aí dessa posição que ele tem para favorecer o seu sobrinho, para obter aí esse proveito pessoal, a satisfazer esse seu sentimento pessoal. Então veja que isso fere, sem dúvida nenhuma, a impessoalidade, tá bom? Então é como o professor colocou aqui para você. Isso fere o princípio da impessoalidade. Um outro princípio bem importante aí para a administração pública é o princípio da moralidade, tá certo? Que muitas vezes a gente vai tratar com muitos conceitos éticos também, né? Afinal de contas, muito embora a moral ela seja diferente do conceito de ética, né? Você estuda isso, a ética é perene, a ética é universal, né? Ela é geral, a moral ela é específica, ela é temporária, ela é regional. Mas a gente acaba tratando de muitos valores éticos aqui dentro da moralidade também, tá? Muitos princípios éticos. Vamos ver aqui o que o professor colocou. Vamos ver junto comigo, olha só. A moralidade administrativa constitui pressuposto de validade para os atos da administração pública, quer dizer, atuar de uma maneira que a sociedade entenda como correto, que a sociedade entenda como aceito, que entenda como praticável, é um requisito de validade, um pressuposto de validade dos atos da administração pública. Não dá para a administração pública praticar atos que sejam contrários ao interesse público, compreende? Então veja que a administração pública ela não pode ofender a moral, ela não pode ofender os costumes, ela não pode ofender as regras da administração, ela não pode ofender esses valores, esses princípios éticos como da justiça, da equidade, da honestidade e demais princípios éticos. Compreende? Então a administração pública vai atuar de um modo que a sociedade ela enxerga aquele ato como aceitável, como praticável, como necessário, tá bom? Então veja que é isso que o professor colocou no material para você, que os atos da administração pública devem coadunar-se com o que a sociedade entende como corretos, como aceitos, como justificáveis. E aí nós temos aí um certo regramento, tá? Que vai falar um pouquinho da moralidade. Claro que temos outras leis, aqui eu separei algumas para você, tá bom? Alguns dispositivos que estão presentes, por exemplo, no decreto 1171. Esse decreto 1171 de 94, ele nada mais é do que o Código de Ética, tá bom? Ele é um código de ética que é aplicável ao servidor público do Poder Executivo Federal, tá? Só que muitos, até mesmo outros órgãos, até mesmo de outros poderes, como alguns códigos de ética de tribunais, por exemplo, eles aplicam subsidiariamente o dispositivo desse decreto. Alguns dispositivos aplicam-se o próprio decreto, tá? Então, ele é um decreto muito importante. Muito embora ele regule o serviço público do Poder Executivo Federal, ele vai ter um impacto em outros poderes também, porque os outros poderes acabam aplicando isso dentro do seu regramento ético, tá? Claro, tem que se avaliar cada um de maneira individual, mas até por alguns códigos de ética que o professor já teve contato de tribunais e por aí vai, tá bom? Então veja que ele acaba sendo uma disposição muito importante e como ele vai regular a ética, é claro que não poderia deixar de lado a moral. E aí eu separei alguns dispositivos para a gente estudar juntos, ver isso juntos. Olha só, vamos ver. Olha o que diz lá, o inciso 3 do decreto 1171, que a moralidade da administração pública, ela não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, basicamente, aqui o decreto ele está dizendo isso para nós, que, olha, para dizer que o ato da administração pública ele é sim um ato moral, não basta que nós façamos essa separação do que é ruim, o que é bom, o que é bem, o que é mal, entende? Não basta somente essa distinção, a gente tem que entender que o quê? Que tem que haver a supremacia do interesse público, olha só,
o bem comum. Tem que haver a supremacia do interesse público, tem que haver um equilíbrio entre o que a lei diz e a finalidade do que queremos atingir, tá? O que queremos alcançar. Então é a conduta do servidor que vai determinar isso, que vai realmente permitir que a moralidade do ato administrativo ela seja realmente praticada, tá bom? Além do que, temos lá o inciso 4 que vai determinar que a remuneração do servidor público ela é custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. E está entendendo como que esses princípios vão se relacionando? Entende que quem paga aí os custos para que existam os serviços públicos, existam os cargos públicos, são todos, é a sociedade como um todo, incluindo o próprio servidor, que paga aí os seus tributos, tá certo? Então, veja, meu amigo, que nada mais justo de que nós tenhamos uma moralidade administrativa aqui, a moralidade administrativa ela se integre no direito, ela se integre nas ações da administração pública, afinal de contas, a sociedade, o serviço que é prestado é para a própria sociedade. Então, hoje, cada vez mais, a gente vai empregando os conceitos de excelência na prestação de serviço público. Hoje, os planejamentos estratégicos dos diversos órgãos vão tendo uma preocupação muito grande de delimitar ali algumas ações, alguns indicadores para avaliar, para poder colocar em prática algumas ações de excelência na prestação do serviço público, e isso está, de certa maneira, se coadunando à própria moralidade, à eficiência e assim por diante. Tá bom? Vamos lá, olha só, meu amigo, inciso 7 ainda ele determina: salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando a sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Então ele está tratando aqui, né, meu amigo, da regrinha da publicidade. Mais uma vez aí, veja que a publicidade ela é uma regra geral, uma regra de caráter geral. Então quer dizer, o sigilo é que vai ser a nossa exceção, tá certo? Então o sigilo é uma exceção, lembre-se disso, tá bom? Regra, publicidade, exceção, sigilo. Aí se você tiver curiosidade, dá uma lida lá na Lei 12.527 do ano de 2011, famosa LAI, que ela vai regular um pouquinho essa questão do acesso à informação, vai trazer algumas hipóteses de sigilo da informação, quando que a informação pode ser classificada como sigilosa e assim por diante, tá bom? Então veja que nós ofendermos e não darmos a devida publicidade a um ato, ofende, é claro, o princípio da publicidade, mas também ofende a própria moralidade. Compreende? Então é o que eu digo da relação entre os princípios, tá? É claro, como eu disse, na questão normalmente, o professor até trouxe aqui algumas questões para a gente treinar um pouquinho no final dessa aula, você vai enxergar que a questão normalmente vai dar uma direcionada ali para você, ela vai trazer alguns elementos para que você possa fazer a distinção entre um princípio e outro, e aí algumas palavras também são muito importantes, tá bom? Algumas palavras-chave. Vamos lá. Qual que é o exemplo aí sobre esse princípio, professor? Vamos lá, olha só, trouxe dois exemplos aqui. Primeiro, cidadão vai até uma repartição pública para fazer aí um pedido de acesso à informação, um pedido de informações. Chegando lá, após esperar por mais de 3 horas por um atendimento, é chamado de ignorante, aberração e burro. Nossa, imagina, você entra numa repartição pública e você tem esse tratamento. Qualquer um que vê isso entende que não é uma ação justificável, não é uma ação que está pautada na lei. Qualquer pessoa que esteja ali presente vai ter ali o senso de saber que aquela é uma ação antiética, que vai contra a moral, até mesmo ilegal, né? E fere a moralidade. A gente não pode fazer isso com o contribuinte. A razão do órgão público existir é exatamente prestar esse apoio, de certa maneira, aí, ou à sociedade, ou ao cidadão, ou ao contribuinte. Então,
Claro, a gente não vai fazer tudo o que o contribuinte quer, a gente vai atuar conforme a lei determina, mas isso não quer dizer que nós possamos tratar ele de qualquer modo, não é bem assim que funciona, tá certo? O contribuinte, o cidadão, ele precisa dos serviços públicos, precisa dos órgãos públicos e ele não tem opção. Ele não tem essa opção de dizer eu vou naquela loja em vez de ir nessa. Não, ele tem que ir lá naquela repartição, naquele local que é definida a competência por lei. Então, mais do que nunca, temos a obrigação de oferecer um serviço com excelência para esse cidadão, tá certo? Então, veja, e aí ele foi orientado a nunca mais voltar à repartição enquanto não soubesse ler para poder encaminhar os documentos necessários para o exercício do seu direito. Olha só aí, isso fere diversos princípios, né? De certa maneira, fere um pouquinho a pessoalidade, fere a moralidade, principalmente, né? Fere a legalidade, tá? E um outro exemplo que o professor trouxe ainda, olha só. Cidadão, no exercício do direito de petição, dirige ao poder público um pedido para verificação de eventual ilegalidade por parte de agente público, não sendo tal resposta enviada no prazo definido em normas ou em leis, né? Veja, isso fere a moralidade? Sim, porque isso inclusive foi o que ficou decidido em uma decisão do STJ, por isso que o professor trouxe aí um exemplo de aplicação prática do que ficou decidido ali em uma sessão de julgamento por parte do Superior Tribunal de Justiça. Acho que eu até coloquei no material aqui a decisão, a gente já dá uma olhadinha nela juntos, tá? Veja, aí eu achei até interessante trazer isso aqui durante o evento para você, porque você também precisa entender uma coisa. Muito embora a administração pública ela tenha esse dever e as leis e normas vão regular prazos, vão trazer ali alguns prazos que precisam ser obedecidos, a verdade é que essa pandemia ela afetou também o serviço público, afetou a administração pública. Imagina o seguinte, imagina um órgão público que tem 5 servidores para fazer uma determinada atividade dentro do horário comercial. Aí imagine que desses 5, 3 ou 2 ficaram contaminados e estão em estado grave. Quer dizer, sobram 2. Veja, um serviço que era feito por 5, agora vai ter que ser feito por 2. Olha, veja, você acha que não vai ocorrer alguns atrasos? Essa é a grande verdade, né? Algumas atividades ainda tiveram ali uma certa suspensão e tal, mas outras atividades não, tá? Atividade de segurança pública, saúde, assim por diante, não é verdade? Então, imagine comigo o seguinte, isso afetou a administração pública e a gente também não tem como colocar totalmente a culpa na administração pública diante aí da questão do vírus, né? Claro que você poderia até trazer algumas críticas de repente às políticas, de repente que foram adotadas, enfim, mas não é muito o nosso ideal aqui da aula, né? Veja que você não tem como cobrar da administração pública aquilo que é impossível. Muito embora a administração pública tenha uma condição muito diferente da gente, né? Regulada pelo direito público, tem lá um orçamento que nunca vai se comparar ao nosso orçamento particular, não é verdade? Queria eu, né, professor? Pois é. Mas é claro que ela também não é um ser divino, vamos dizer assim, que consiga fazer brotar dinheiro, que consiga fazer brotar aí vacinas e curas para essa doença. Não é bem assim. A administração pública também foi afetada, seja lá na questão dos recursos humanos, com a contaminação de seus servidores, ou seja, ainda com a necessidade de adequação dos procedimentos. Muito embora uma grande parte do serviço público já vá incorporando há algum tempo essa questão do home office, alguns órgãos públicos tiveram que adotar isso de maneira um tanto quanto célere, aí de maneira mais rápida, né? Então, quer dizer, já começa a enfrentar alguns problemas, né? Por diversos fatores, infraestrutura, materiais que são disponibilizados, equipamentos aos seus servidores, enfim. Então veja que, é claro que aqui a gente vai ter que analisar de maneira bem singular, de uma maneira a avaliar que essa questão da pandemia ela foi também uma questão bem excepcional, né? E é claro que às vezes isso pode ser justificado dentro ali de um processo. Então a pessoa particular, o cidadão entrando aí com algum tipo de ação para cobrar, não é verdade? Juridicamente ali um dano moral, um dano material por uma eventual demora na resposta,
A administração pública tem aí essa possibilidade de trazer como essa argumentação, inclusive um princípio que o professor colocou aqui para você, que é o princípio da reserva do possível. Ela não tem como praticar o que é impossível, tá certo? Então trouxe aí alguns exemplos para que você enxergue também com o olhar da administração pública, né? Com o olhar das alegações que serão trazidas para dentro de um processo como esse, por exemplo, tá? No intuito de retirar uma eventual condenação, de não configurar o dano moral, o dano material, porque a administração pública, ela de certa maneira aqui estaria com as mãos atadas, não é verdade? Bom, vamos ver então um exemplo que o professor colocou, olha só. No caso do exemplo 2, embora tenhamos até mesmo precedentes judiciais reconhecendo a ofensa à moralidade num caso como esse, em tempos de pandemia devemos avaliar a situação de maneira singular, tendo em vista que existem servidores que foram afastados de algumas atividades do órgão por pertencerem ao grupo de risco, que foi o que eu coloquei aqui para você. Além disso, muitos órgãos públicos não estavam preparados para alocar servidores em home office, havendo a necessidade de aplicarmos também aí o princípio da reserva do possível, tá bom? Então, sem dúvida nenhuma, algo que será ponderado, algo que será aí avaliado por parte de um magistrado que esteja aí julgando um caso como esse, tá bom? Bom, qual que é a decisão que atrela aí essa questão na demora do exercício, né, do dever de resposta diante de um pedido ali de provimento por parte da administração pública que configura uma violação à moralidade? Tá aqui, foi uma decisão do STJ, tá? É um mandado de segurança esse daqui, dessa relatoria. Foi publicado aí em 27 de 3 de 2017, que dizia o seguinte, que o direito de petição aos poderes públicos assegurado no artigo 5º, inciso 34, alínea A da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental e que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à administração como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. Então veja, a administração tem o dever de apresentar a resposta dentro do prazo legal. E aí, normalmente as leis vão regular qual será esse prazo, tá certo? Por exemplo, dentro da lei de acesso à informação, você já tem alguns prazos ali previstos, concessão da informação imediata, não é possível imediatamente, exceção 20 dias, depois mais um prazo excepcional de 10 dias, enfim, as leis vão regular isso, tá certo? Então veja que a administração pública tem o dever de oferecer uma resposta dentro dos prazos que as leis determinam. E aí ainda continua o julgado, olha só, a demora excessiva e injustificada da administração para cumprir a obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do poder público em desempenhar num prazo razoável as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, o comando do artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, fere também a moralidade administrativa por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita e deve depositar na administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental. Bom, veja, é isso que ele está dizendo, que isso vai ferir, dentre outros princípios, também a moralidade administrativa, tá? A morosidade no exercício do dever de resposta. Mas aí foi como eu disse, né? Muito embora a gente tenha até esse precedente judicial, a gente tem que relativizar em períodos de pandemia essa ideia, tá bom? E aí, é claro, trazer para dentro dos autos cada uma as suas provas, né? Seja lá a pessoa que está pedindo dano moral, dano material, trazer para dentro do processo qual que é a prova dentro disso, até para que o juiz possa analisar isso, né? Bom, temos ainda o princípio da publicidade. Veja que a publicidade dos atos serve tanto para facilitar o controle por parte da sociedade, como também para dar conhecimento de suas ações e decisões, permitindo a transparência e auxiliando um pouquinho aí no accountability. É o ato que permite o conhecimento público, possibilitando o início de seus efeitos. Veja que a publicidade, então, meu amigo, ela tem essas finalidades. Ela tem algumas finalidades. Por exemplo, ela tem essa finalidade de permitir que a sociedade controle os atos da administração pública. Por todo esse raciocínio que a gente já criou até aqui, quem paga o custo da administração pública? Todos nós, todos os cidadãos. Então, nada mais justo que a gente possa controlar isso.
a gente possa verificar se o patrimônio que está descrito ali realmente condiz com a realidade, se as verbas e repasses de dinheiro público que foi enviado para aquele órgão realmente estão ali previstas como recebidas. Então, veja, meu amigo, que a publicidade é uma coisa muito importante. Ela é importante, primeiro, para que a sociedade possa controlar aí os atos do poder público, e segundo, ela também é importante porque ela vai permitir que as pessoas entendam como que aqueles atos devem ser praticados, qual que é o entendimento da administração pública diante daquilo, porque ela torna claro para as pessoas, ela diz, ela publica, ela fala, olha, é assim que deve ser. Eu decidi numa situação como essa que você interpôs aqui, um recurso administrativo, enfim, que você decidiu algo, eu decido dessa maneira. Então, serve até aí como uma maneira das pessoas poderem avaliar a viabilidade do exercício de alguns direitos, de algumas liberdades, os limites disso, que a administração pública, claro, vai agir baseada na lei, entende? Então, essas publicações de seus atos e suas decisões são importantes para que a sociedade também tome conhecimento, tá certo? De como agir, de como atuar, ter um parâmetro de visão, tá certo? Então, ela permite, através aí dessa publicidade, que as suas ações, que os seus atos, que os seus programas, que os seus atos, eles sejam de conhecimento público, permitindo, assim, o início dos efeitos daquela decisão, daquele ato, porque tornou público, compreende? Tranquilo até aqui? Agora, é claro, a gente já falou um pouquinho com você aí de casa, que nós temos lá a exceção, né? Enquanto a publicidade é a regra, nós teremos lá o sigilo como uma exceção. Tá bom? Exemplo: funcionário público que dolosamente, com a intenção, não remete decisão ou ato à publicação nos meios oficiais sobre a contratação de insumos para enfrentamento da crise do coronavírus, não sendo este ato abarcado por nenhuma hipótese de sigilo. Então veja, precisava lá contratar algum bem, algum serviço aí para enfrentar, né, algum insumo ali para enfrentar essa crise do coronavírus. E aí imagine que isso tinha que se tornado público, né? No exemplo que foi colocado, não seria uma hipótese de sigilo. Então tinha que ser tornado público. E o funcionário público, o agente público, ele deixa de observar a publicidade. Veja, o próprio exemplo trouxe para você, olha só, de maneira dolosa, ele teve a intenção. Então, meu amigo, isso fere a publicidade, mais do que ferir a publicidade, também fere a legalidade. Por quê? Porque a gente tem lá na lei de improbidade administrativa a previsão na modalidade de atos que afrontam princípios da administração. O agente público, quando dolosamente deixa de dar a devida publicidade ao ato, ele pode incorrer aí num ato de improbidade administrativa nesta modalidade, que são os atos que afrontam princípios da administração. Volto a falar com você aí de casa, tá vendo como um exemplo, muitas vezes você vai encaixar em mais de um princípio, só que aí, é claro, você vai vendo que tem alguns elementos que vão fazer você chegar a essa convicção de que a questão está mais tendente àquele ou a esse outro princípio. E eu vou te trazer algumas técnicas aqui também para você aproveitar no dia da sua prova, para conseguir aí eliminar algumas alternativas, ter uma facilidade maior para não errar, tá bom? Uma questão aí que trate sobre princípios. Bom, temos ainda, meu caro amigo, o princípio da eficiência. Costumo brincar com os meus alunos, né? O princípio do vagabundo, fazer mais com menos, né? Na verdade, eu falo brincando, mas a eficiência vai exatamente na contramão disso, né? Porque a eficiência está relacionada com a questão de economia ali, de insumos, de tempo, né? Essa ideia de que tempo é dinheiro, sim, é verdade. Né? Vou te dar um exemplo, vamos entender. Olha só, se você tem lá, né? Uma pessoa que precisa comunicar outra pessoa sobre um determinado ato, tá bom? Aí imagina o seguinte, ela escreve no papel o ato, ela envia para uma outra pessoa que vai ser responsável por receber essas documentações do órgão e registrar, que por sua vez envia lá para uma outra pessoa que vai pegar aí esse equipamento. Pegar equipamento é bom. Pegar aí esse documento, essa documentação, o famoso malote, vai encaminhar para uma outra pessoa que vai ser responsável por triar tudo isso, tá certo? E aí, por sua vez, repassa a pessoa que deveria obter o conhecimento dessa informação. Ora, se eu instituo lá um sistema eletrônico, utilizo um e-mail, enfim, algum correio eletrônico, no qual essa pessoa redige o documento, já envia direto para quem precisa, ou já corta aí os intermediários, por exemplo, pelo menos, né? Veja que
voltando aqui, ele acabou voltando, né? Veja que isso é agir com eficiência, nós estamos eliminando essas pessoas. E aí eu posso pegar essas 3 pessoas, por exemplo, e utilizá-las em uma atividade diversa. Então veja que economizar tempo, de certa maneira, é também economizar dinheiro, né? Para a administração pública, isso é uma verdadeira, né? Uma assertiva verdadeira. Então veja, o que o professor colocou aqui para você? Que este princípio, ele nem sempre esteve presente no texto constitucional. Sua inclusão expressa deu-se aí com a emenda constitucional 19 de 98. É isso aí, meu amigo. Afinal de contas, a administração pública, ela passou ali por diversas fases, ela teve a sua história também. A gente não teve lá a administração pública imperialista, né, lá do Império, onde existia muito nepotismo, muita corrupção, os bens não existiam praticamente bens públicos, né, eram bens do imperador. Aí veio lá, era Vargas, né, com a administração pública burocrática, com a burocratização, trazendo ali o serviço público como carreira, tentando eliminar o nepotismo, tentando eliminar um pouquinho da corrupção, e aí a coisa foi avançando, até que a gente chega lá numa nova administração, aonde principalmente ali com a reforma do aparelho estatal, a gente começa a perceber que a gente precisa realmente o quê? A parar de focar mais nos meios e focar mais nos resultados. Enquanto que na administração burocrática a gente focou mais nos meios que resultados, agora que já em uma nova administração a gente já vai pensar em uma nova gestão, a gente já vai pensar nessa eficiência mesmo, focar mais nos resultados do que nos meios, tá bom? Então, ter o máximo de resultado com o mínimo de esforço, com o mínimo de gasto, tá bom? Então veja que a questão da eficiência, o princípio da eficiência, ele reflete a ideia de economia nos recursos e tempo despendidos pela administração. Deste modo, envolve a criação de novos mecanismos para uma atividade mais rápida e, é claro, de qualidade. Exemplo, tá aí no quadro para você acompanhar junto comigo. Uso de meios eletrônicos para repasse de informações dentro do Ministério da Saúde sobre as estatísticas do coronavírus, ao invés do envio de correspondência via malote, como o professor colocou aqui no exemplo em cima para você. Muito mais rápido pegar e enviar o e-mail a quem tem que receber do que passar por todos esses procedimentos, por toda essa cadeia, né? Sai mais caro e é mais vagaroso. Bom, outro princípio que eu coloquei aqui para nós vermos juntos, e você está vendo aqui embaixo junto com o professor, é o que? A supremacia do interesse público. Ora, meu amigo, se a administração pública existe para a própria sociedade, não é? Você tem lá diversas teorias sobre o surgimento do Estado, né? O Estado sempre eterno, os contratualistas, né? Tem algumas teorias aí sobre o surgimento do Estado, mas o fato é que hoje o Estado, o poder público, ele age em nome de todos, ele regula a vida em sociedade visando o bem comum, visando o que a sociedade entende como aceito, entende como praticável, entende como justo. Então, o interesse público ele deve prevalecer sobre o interesse privado. O interesse privado não pode se sobrepor ao interesse público. O que importa é o interesse da coletividade. O que importa é o interesse da sociedade como um todo. Então, este é o princípio da supremacia do interesse público. Definição aqui que o professor separou para você. Olha só. O interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado, evitando assim o imperialismo, ainda algumas oligarquias. Afinal, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. Então, somos um Estado democrático. Aqui é o governo de todos, vamos dizer assim, ou pelo menos da maioria. Inclusive, no regramento ético, há previsão sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o princípio da supremacia do interesse público. Então, o interesse público deve se sobrepor ao interesse particular. Então, devido a isso, a aplicação até prática desse princípio, veja que um administrador público, um gestor público que, por exemplo, tem acesso a servidores. Imagina o seguinte, imagina que você tem lá um gestor público, um agente público que é responsável por fazer a gestão ali de algumas pessoas que tem a atividade de limpar uma certa vegetação, ficar limpando o mato que cresce ali nas ruas e por aí vai, enfim. Veja, aí ao invés dele pegar essas pessoas e falar para elas limparem a vegetação do que é público, do que tem que ser limpo por parte da administração pública, ele pega essas pessoas durante o horário de trabalho delas e leva elas para limpar lá o seu terreno particular. Ora,
o interesse particular está se sobrepondo ao interesse público. Então, isso é um ato contrário à supremacia do interesse público, tá certo? E, como o professor falou, nós temos ainda algumas previsões legais e normativas. Nós temos previsão, por exemplo, a Lei 9784, por exemplo, dentre outras leis, tá bom? A própria Constituição Federal fala de maneira implícita também. Mas nós temos lá o Decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal, que vai trazer isso para nós também. Opa, fugiu aqui, vamos lá, vamos voltar aqui. Enquanto o professor coloca aqui, tá? Vamos lá, vamos voltar, olha só. Bom, veja só, paramos aqui então no próximo princípio, né? Que seria a supremacia do interesse público e a previsão normativa dele. Vamos lá. Temos então no decreto 1171 os deveres do servidor público, que vai estar previsto lá que é um dever do servidor público ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre quando estiver diante de duas opções a melhor e mais vantajosa para o bem comum. Então é isso, olha servidor, quando você estiver diante de uma situação, praticamente um dilema ético, vamos dizer assim, né? Você não sabe se você toma a ação A ou se você toma a ação B, você vai tomar a ação que melhor se coadunar ao interesse público, ao bem comum, tá certo? Além do que, você também tem como um dever comunicar imediatamente seu superior todo e qualquer ato, fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, ato que seja contrário ao interesse público, você tem o dever de comunicar imediatamente para que nós possamos adotar os procedimentos cabíveis para que o ato cesse. Além do que, você tem o dever de abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, olha só, a supremacia do interesse público, mesmo que observando formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Olha, por mais que você não viole a lei, por mais que você não esteja agindo contrariamente às disposições legais, você não pode agir de maneira a contrariar o interesse público. Compreende? É isso que a norma determina. É essa ideia aqui da supremacia do interesse público. Até nas vedações também ele aparece lá no decreto 1171, dizendo que é proibido ao servidor público desviar, né? Desviar servidor público para atendimento ao interesse particular. E aqui entra exatamente naquele exemplo que o professor tratou com você logo mais aí, né? Tratou com você, aliás, logo menos, né? Logo atrás aí, o professor tratou com você quando ele deu um exemplo do gestor público que tinha acesso às pessoas que limpavam a vegetação, por exemplo. Ele está, numa hipótese como essa, desviando, está agindo exatamente dessa maneira aqui, ó. Está desviando o servidor público para atender a um interesse particular. Isso pode, dependendo de como acontecer, pode inclusive configurar improbidade administrativa, tá? Dependendo de como que isso acontecer, tá bom? Pode ser um prejuízo ao erário, ou até atos que afrontam princípios, dependendo de como que isso acontecer, tá bom? E aí eu trouxe um exemplo para você fixar esse conteúdo, olha só. Servidor público que desvia respiradores que seriam utilizados no tratamento de pessoas em estado grave, contaminadas pelo Covid-19, e os utiliza para deixar em casa, caso venha precisar. Ora, isso aqui fere a supremacia do interesse público, sem dúvida nenhuma, porque esses equipamentos têm que ser utilizados para pessoas que estão em estado grave, não é isso? Né? Claro que a indicação ela vai ser médica, né? Mas no exemplo aqui, pelo que estamos acompanhando, normalmente utilizado nesses casos. Veja aqui, quando ele desvia os respiradores, ele está retirando de outras pessoas que estão precisando. E aí ele deixa lá guardado na casa dele para quando ele precisar. Isso é contrário ao interesse público. Tem pessoas aqui morrendo que precisam desse equipamento. Então isso é contrário ao interesse público. Tá vendo que isso mais uma vez eu falo para você. Se você consegue enxergar a aplicação de mais um princípio, sim. Fere a legalidade, fere a moralidade, fere a eficiência também, claro, logicamente, porque está causando um gasto maior, a gente vai ter que comprar outros respiradores para atender a necessidade de atender essas pessoas, suprir a necessidade dessas pessoas. Então, é o que eu digo. Um exemplo pode caber mais na aplicação de um princípio, tá? E aí a gente vai fazer questões para treinar isso. Vamos lá. Bom, outro princípio que eu trouxe aqui foi a indisponibilidade do interesse público. Olha só, o interesse público ele é supremo e ele deve prevalecer sobre o interesse particular. E o poder público não pode simplesmente abrir mão do interesse público, colocar o interesse público de lado. E aí isso normalmente é atrelado muito aos bens públicos, tá bom? Os bens públicos, eles
pelo fato de serem bens públicos, eles vão ter algumas características. Eles vão ser impenhoráveis, não podem ser objeto de penhora. Eles serão, como regra, inalienáveis. Então eles não podem ser vendidos. Tem exceções? Tem, tá? Mas como regra serão inalienáveis. Além do que eles também são imprescritíveis, ou seja, eles não estarão sujeitos, por exemplo, ao uso capião, tá? Então, tudo isso decorre desse princípio, do princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, como o interesse público é indisponível, os bens públicos também, entende? Desde que, é claro, sejam respeitados alguns procedimentos, por exemplo, a desafetação do bem e tudo mais, ser avaliado, ele até pode ser alienado, mas a regra é essa, tá bom? E aí tem o conceito aqui que o professor trouxe para você, vamos ver junto comigo, olha só. O interesse público é indisponível, de maneira que a administração pública não poderá abrir mão de tal princípio ou simplesmente justificar sua inaplicabilidade. Lembrando que o interesse público ele é mutável. Como assim? A gente já vai ver. E é justamente o que justifica a revogação de atos administrativos que deixem de ser convenientes e inoportunos. Bom, como assim, professor? Vamos entender isso. Eu vou te dar um exemplo aqui, olha só. Como assim o interesse público ele é mutável? Ele pode se modificar sim, de acordo com a situação, de acordo com a mudança da situação. Vamos lá. Imagina que você tem lá um terreno, tá? Um terreno grande, que era do município A. Pertencia ao município A, esse terreno. Aí tinha lá um circo que precisava se instalar em alguma localidade. Aí ele falou, poxa, esse município parece legal, tem um espaço bom aqui, eu vou pedir o quê? Uma autorização para uso de espaço público. E aí ele pediu lá para a prefeitura essa autorização para uso de espaço público para instalar o circo ali. Veja, numa hipótese como essa, pode ser que, imagine que essa autorização, esse pedido foi feito antes da pandemia, antes de toda essa contaminação do Covid-19. E aí imagina que a prefeitura disse, aceito, concedo a autorização. E aí o circo se instalou ali. Aí o que acontece? Imagine que começa a acontecer a contaminação, começa a acontecer a pandemia, aí o município ele fala, olha, eu vou agora precisar desse terreno para construir um hospital de campanha, para construir um hospital para recebimento das pessoas em estado grave. Então eu vou precisar de um terreno grande e esse será aí o melhor terreno, mais indicado. Então, circo, eu tinha te concedido esse ato, só que agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou revogar esse ato. Por quê? Porque na época que eu lhe concedi a autorização, esse ato, ele era conveniente. Por que era conveniente? Sei lá, por exemplo, porque eu não estava usando o terreno, as pessoas estavam jogando entulhos, a vegetação estava crescendo, então ao você ficar instalado ali naquela época seria importante porque evitaria-se das pessoas colocarem entulhos, iria-se evitar de que a vegetação crescesse mais, proliferação da dengue, chikungunya, Aedes aegypti, enfim. Então era conveniente. E na época também era oportuno. Era oportuno porque eu não ia utilizar, não tinha previsão de utilizar aquele espaço. Só que aí com a pandemia deixou de ser conveniente. Deixou de ser conveniente porque agora o meu interesse público, ele de certa maneira, ele está voltado, né? Ele está voltado para a vida das pessoas e não mais somente para a questão financeira. Então aqui, né, na verdade, quando eu digo que o interesse público ele é mutável, é no sentido de justificar a prática de atos, né? Justificar, por exemplo, uma revogação de um ato administrativo. É claro que, como interesse público ele normalmente está pautado em princípios éticos, por exemplo, que acabam sendo perenes, acabam sendo imutáveis. Mas a razão, a justificativa de um ato ou de outro, amparada pelo interesse público, acaba sendo modificada de acordo com a situação que estiver acontecendo, compreende? Bom, então vamos lá. Então foi exatamente isso que o professor colocou aqui para você. Vamos para o exemplo? Vamos lá. Determinado município concede autorização para um circo, exatamente o exemplo que o professor deu aqui, olha só, instalar-se em terreno pertencente ao seu domínio. Contudo, ante o surgimento da pandemia de Covid-19, o terreno precisará ser utilizado para a construção de unidade emergencial para receber os pacientes em estado grave. E aí eu já até te dei a resposta aqui, que foi feita a pergunta. Neste caso, o ato de autorização para uso do espaço público pode ser revogado ou anulado? Quais os efeitos? Bom,
Veja que os dois aqui são métodos de extinção do ato administrativo, tá? Tanto aqui a anulação quanto a revogação são métodos de extinção do ato administrativo, tá? Só que eles são métodos distintos, são formas distintas. Porque para anulação a gente usa para um ato que seja ilegal, um ato que contrariou a letra da lei, tá bom? Enquanto que na revogação não é para ato legal, aqui é para ato que deixou de ser conveniente ou que deixou de ser oportuno. Então é um ato que envolve o mérito do ato administrativo, a conveniência e a oportunidade. Então, como a anulação é para ato ilegal, entenda que de um ato ilegal não tem como gerar efeitos. Então, por isso, aliás, não tem como gerar uma eficácia. Então, veja que por isso que os efeitos de uma anulação, os efeitos serão retroativos. Né? Os efeitos serão ex tunc, eles retroagem no tempo. Enquanto que na revogação, o ato ele foi praticado conforme a lei determina, era um ato legal, só que deixou de ser conveniente e oportuno. Por isso, então, já que o ato era legal, ele é um ato válido. Então, os efeitos, eles não retroagem no caso da revogação. Então, é o famoso efeito ex nunc, não retroage, tá bom? Outro princípio, que é o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Normalmente na doutrina você vai encontrar até uma diferenciação entre esses dois princípios, aqui a gente vai tratar em conjunto, vamos lá? Olha só. Ou por estes princípios, os atos administrativos devem ser praticados não somente obedecendo à lei, mas também obedecendo ao equilíbrio entre as medidas e o resultado esperado. Bom, vamos lá. Antes da gente ir para os exemplos, imagine o seguinte, meu amigo. Imagine um determinado profissional da segurança pública está ali rodando, né? Um policial, ele está ali fazendo uma ronda ostensiva, está fazendo a vigilância. E nessa vigilância ele se depara com um menino que está com um estilingue, né, apontado, para uma arara azul, por exemplo, né, um animal que está em extinção. Veja, numa hipótese como essa, o policial vai, saca a arma e desfere um projétil de fogo, né, atira na cabeça do menino. Você acha que esse ato é razoável, ele é proporcional? Ora, é claro que tem muita gente que vai dizer, professor, eu prefiro animal a ser humano. Não, né, meu amigo? Claro que não é proporcional. E não é bem por aí, né? É claro que a gente tem que preservar também o animal. Não estou dizendo que o ato do menino ele é justificável, ele é louvável. Pelo contrário, claro que não. Ele não pode ter uma ação como essa. Inclusive, é proibido aí pela letra da lei, né? Veja, a ideia aqui é o quê? É que é claro que a gente tem que preservar a vida, preservar os animais, ainda mais animais de extinção, mas você também tem que ser razoável nesse sentido. Você não pode desferir um projétil de fogo na cabeça desse garoto por esse ato simplesmente. Isso é desproporcional. Principalmente quando a gente fala de arma de fogo ainda, né, que isso tem regulação por tratados internacionais e que normalmente vão já trazer algumas situações que realmente justificam por parte dos agentes públicos da área de segurança utilizar a arma de fogo em determinada situação. Né? Então veja, meu amigo, que um exemplo como esse é desproporcional, não é razoável aquela ação, tá certo? Não existe uma relação entre os meios e o resultado, né? O resultado seria parar a ofensa ao bem jurídico, que seria a preservação dos animais, mas peraí, você tirou a vida do menino para isso? Então é meio que desproporcional, entende? Vamos para os exemplos então, olha só. Em uma fiscalização de obra pública para a construção de pronto-socorro de emergência, para recebimento de pacientes em estado grave de Covid-19, o auditor nota que o valor da obra estava estimado em R$ 5 milhões e 1 centavo. Contudo, em sua fiscalização, nota que o valor da obra, quando comparado com os valores do mercado, seria de R$ 5 milhões de reais. Levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade, ele aprova as contas. Bom, vamos lá. Meu amigo, a obra estava orçada em R$ 5 milhões de reais e 1 centavo. Aí, de acordo com o mercado, o valor seria de 5 milhões. Quer dizer, teve uma diferença de 1 centavo. Eu te pergunto, o que você faz com 1 centavo hoje em dia? Mas nenhuma bala você compra. Acho que hoje não deve ter nada que custa 1 centavo. Se tiver, coloca aí nos comentários que eu estou curioso, porque, sinceramente, não tenho contato aí com algo que custe apenas 1 centavo, né? Hoje o preço de qualquer coisa aí, basicamente vai estar superior a 1 centavo. Então, uma diferença tão pequena, tão ínfima,
Seria desproporcional, não seria razoável você deixar de aprovar aquelas contas? É diferente, é claro. Imagine que foi orçado ali, né, que fossem gastos 10 milhões de reais em uma obra. 10 milhões. Aí o que? Aqui está 10 mil, mas seria 10 milhões. Aí o que acontece? Imagine que foi comparado com o mercado e o que se gastariam seriam 3 milhões. Ora, aqui você tem uma diferença bem grande, né? Mais de 3 vezes o valor. Ora, aí realmente fica até um pouco difícil, vamos dizer assim, você aprovar essas contas, né? Tem que ter uma justificativa muito boa para isso. Mas veja, é diferente do exemplo que foi colocado, aqui você tem uma diferença de apenas 1 centavo. Ora, isso poderia ter ocorrido até mesmo diante do período em que foram cotados esses valores, enfim, é uma diferença aceitável, né? Então seria desproporcional, não seria razoável você deixar de aprovar contas por conta de uma diferença tão ínfima, né? Vamos para o outro exemplo ainda, olha só. Devido à aglomeração de pessoas e perturbação do sossego em sede de surto de Covid-19, a Polícia Militar é acionada para o local. Chegando lá, mesmo não havendo nenhum tipo de resistência por parte dos investigados, utiliza-se de bombas de gás lacrimogêneo, granadas de pimenta e até mesmo tiros com armas de fogo, matando uma das pessoas presentes. Ora, é claro que a gente não está aqui para ficar julgando as operações policiais, até porque a atividade policial é uma atividade também que merece, sem dúvida nenhuma, todo o nosso respeito, né? Esses policiais que saem aí diariamente para se arriscar por nós, né? Para garantir que nós possamos continuar vivos, e muitos até acabam perdendo a sua vida trocando tiros ou até mesmo sendo contaminados aí com vírus, não é? E acabam estando mais expostos. Então a ideia não é fazer essa crítica, vamos dizer assim, pelo contrário, né? Até porque é difícil também em muitas situações você julgar a ação de um policial, dizer que foi excessivo ou não, claro, que às vezes acabam acontecendo alguns abusos, mas isso não é só na polícia não, né? Isso na política, em diversos setores você vai identificar isso, né? E não é porque somos um país de terceiro mundo, não é isso, é países desenvolvidos, você tem atos de corrupção, você tem crimes, enfim, né? Discutir isso já está mais para o campo filosófico, mas o que eu quero te dizer que, é claro, um exemplo aqui teórico, vamos dizer assim, né, aonde o policial vai lá atender uma ocorrência que não tem nenhum tipo de risco, não é uma área de risco, não teve troca de tiro, não teve nada, né, quer dizer, as pessoas só estavam ali aglomeradas. Numa hipótese como essa, será que de repente ele chegando ali, conversando, identificando o que estava acontecendo, será que não poderia ter sido resolvida a situação sem ter a necessidade de prejudicar a integridade física, sem ainda, inclusive, né, disparar ali uma arma de fogo sem nenhuma necessidade? Então, nesse exemplo, seria um ato desproporcional, um ato que não se coaduna à razoabilidade, não é proporcional, entende? É diferente, é claro, de um policial que é recebido ali a tiros dentro de uma determinada operação, que tem mais é que preservar a vida dele mesmo, não é verdade? Bom, vamos lá então. Vamos continuar os nossos estudos. Outro princípio que o professor separou aqui para conversar com você, um princípio aqui que é o princípio do formalismo e também o princípio do formalismo moderado, né? Seria aí que se os atos têm uma previsão prevista em lei, uma forma prevista em lei, nós devemos obedecer essa forma então. Então veja, meu amigo, que se a lei determina como que será o procedimento, como que será feito o fluxo, vamos dizer assim, para que a gente chegue àquele resultado, a gente vai ter que obedecer isso, a gente vai ter que obedecer essa forma. Só que é claro que, por mais que a lei ela regule a forma, a gente não pode utilizar também essa forma de uma maneira que inviabilize a prestação do serviço público e a gente consiga cumprir até mesmo com outros princípios. Então a forma não pode se sobrepor à supremacia do interesse público. A forma não pode se sobrepor à eficiência, de certa maneira. Então veja que nós temos que analisar caso a caso. Não quer dizer também que a gente pode discordar, pode atuar em desacordo com a forma prevista em lei. Não é isso também, tá bom? Isso não justifica um ilícito, né? Mas a forma, se não houve um prejuízo às partes, se não houve um prejuízo à administração pública, será que a gente não consegue adequar esse procedimento para que fique mais próximo da forma prevista em lei?
Então essa é a ideia do formalismo moderado. A forma não pode servir como uma desculpa para desrespeitar outros princípios da administração pública. Então, como o professor colocou aqui, ela constitui basicamente um intermediário, tá? Esse princípio do formalismo moderado, ele significa aí praticamente um intermediário entre a eficiência e a segurança jurídica, porque a forma nos ajuda a ter segurança jurídica, só que ao mesmo tempo a gente também precisa ser eficiente. Então, teríamos aqui basicamente esse formalismo moderado no meio desses dois princípios aqui, tá bom? Então veja que a lei vai muitas vezes formalizar determinado procedimento, determinado processo, ou ainda isso será feito através de um decreto ou regulamento com base em lei. Contudo, essa forma previamente determinada não pode funcionar como motivo de anulação de atos, caso não tenha ocorrido um prejuízo às partes, ou à própria administração pública, ou à lei. Então, de certa maneira, a ideia é adequar isso, e isso inclusive foi um princípio já aplicado no âmbito das licitações. E foi isso que o professor colocou aqui para você, foi o reconhecimento desse princípio por parte aí de pareceres do TCU, tal acórdão aí, que é o acórdão 357 de 2015, decidido no plenário, no qual eles disseram o seguinte, que no curso de procedimentos licitatórios, a administração pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo assim a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas ainda as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. Então essa é a ideia. A forma ela tem que dar segurança, ela tem que dar um grau de certeza, só que ao mesmo tempo ela também tem que respeitar direitos dos administrados. Então tem que haver aqui uma coadunação entre o conteúdo e a forma. Essa é a ideia do princípio do formalismo moderado, que inclusive já foi reconhecido em outras decisões. A exemplo do Acórdão 2302 de 2012, olha só, que disseram o seguinte: rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificação de propostas mais vantajosas, devendo a simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que irrelevantes e não causem prejuízos à administração ou aos seus concorrentes, serem sanadas mediante diligências. E aí eu trouxe aqui um exemplo para você poder entender o que o professor está falando. É claro que aqui a gente não levou em consideração outras leis e normas, tá? Mas somente aí o princípio, mas vamos lá. Qual que é o exemplo? Olha só. Determinado órgão publica edital de licitações, do tipo menor preço. O certame tem seu regular andamento, até que na abertura das propostas, nota-se que das 4 empresas envolvidas verificou-se o seguinte. Então, olha só, tem um certame licitatório e aí as empresas, cada um ofereceu aqui uma determinada proposta. A proposta da empresa A foi de R$ 100 por unidade a ser vendida. A empresa B ofereceu o preço de R$ 98,50 por unidade. A empresa C ofereceu esse valor, R$ 95,101. Caramba, R$ 95,101. A empresa D ofereceu o valor de R$ 102. Bom, vamos ver aqui uma coisa, analise junto comigo. Qual que é o maior? Vamos começar do maior para o menor. O maior é o 102, então descarta. Depois dele vem o 100, descarta. Depois do 100, 98. Quer dizer, então essa proposta aqui, muito embora ela possa ter ocorrido um erro de digitação, ou a gente não tenha entendido muito bem a proposta, a gente pode identificar que ela acaba sendo o menor preço. Por quê? Por mais que aqui seja, aí o professor até colocou aqui embaixo, olha só, pode ser 95,10? Pode ser. Pode ser 95,11? Pode ser. Pode ser 95, sei lá, e 0,1? Pode ser. R$ 95,01. Ou, quem sabe ainda, né, uma situação mais absurda ainda, R$ 96,01. Pode ser? Pode ser. Mas por mais que ainda fosse isso, a gente ainda teria isso dentro da melhor proposta, o melhor preço. E o objeto imediato da licitação não é a obtenção da proposta mais vantajosa? Sim, então a gente tem que identificar a proposta mais vantajosa e a princípio estamos entendendo que a proposta mais vantajosa é exatamente essa. Muito embora exista aqui um certo erro, né, a gente pode entender que de repente esse erro possa sim ser sanado mediante uma diligência, né? Então envia lá uma comunicação para essa empresa para ela dizer, olha, qual exatamente é o seu preço aqui, né? Explique sobre essa situação.
para que nós possamos decidir, né? Então veja que vale a pena de repente fazer isso, porque a gente já poderia economizar o dinheiro público, poderia economizar a res pública, tá bom? E temos outro princípio ainda, que é o princípio da segurança jurídica. Trouxe aqui a definição de José Afonso da Silva, que determina que a segurança jurídica consiste no conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida. Então, a segurança jurídica, ela de certa maneira, ela proporciona o quê? Estabilidade nas relações. Imagine como seria para uma pessoa fazendo um contrato hoje, com as leis que são regidas hoje, e aí de repente passam-se 10 anos e a lei altera as disposições dizendo que esse contrato ele é um contrato ilícito agora, por exemplo. Não pode mais ser feito naqueles moldes. Então esse contrato que foi celebrado há 10 anos atrás, que já até acabou, já foi encerrado, já cessaram, já foram produzidos todos os seus efeitos, agora esse contrato ele vai ser anulado e vai ter que ocorrer o anulamento do negócio jurídico, a anulação do negócio jurídico. Quer dizer, é um negócio meio absurdo isso, né? Pois é, por isso que existe a segurança jurídica, para evitar situações absurdas como essa. Então, como o professor falou, esse princípio, ele proporciona estabilidade nas relações e possui algumas previsões expressas no texto da própria Constituição Federal. A principal previsão é essa daqui desse inciso, tá? Que é o inciso 36, por isso que eu coloquei em negrito para você aí de casa. Só que, de certa maneira, ele também está relacionado com alguns incisos, como esses outros que o professor colocou. Olha só, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Isso auxilia na segurança jurídica, porque permite que o Judiciário avalie alguma situação lesiva. Então, nem a lei vai poder tirar essa característica do Judiciário. E aí, a característica mais marcante, que é essa do inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal, que determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, o direito que já foi incorporado ao patrimônio jurídico da pessoa, mas que não foi exercido, o ato que já foi praticado, mas que só depende de uma mera formalidade, ou aquela situação que já foi definido pelo Poder Judiciário em última instância, que já foi definido com trânsito em julgado, que já não tem mais o que ser modificado ali naquela decisão. Imagine se viesse uma lei e alterasse tudo isso. Ora, aí é complicado. Até vale fazer uma observação aqui com você, que tem uma parte da doutrina que entende que a própria Constituição Federal poderia prever uma situação como essa. Poderia prejudicar, por exemplo, um direito adquirido, né? Então tem uma vertente da doutrina que acredita, que entende isso porque a Constituição não falou que a Constituição não poderia fazer isso, entende? Então, aí depende um pouquinho da doutrina que você adota, tá? Mas vamos lá. E aí temos ainda a prescrição e a decadência como sendo reflexos da própria segurança jurídica. Tranquilo? Bom, trouxe o exemplo para você. Lei municipal que adequa novas contratações com aquele município, entre outras disposições, determina o desfazimento de todas as contratações feitas com aquele órgão, com a devolução de todos os valores recebidos, mesmo que regulares e sem vícios. Olha, isso não faz sentido, né? Como que uma lei municipal vai, exatamente o exemplo que o professor colocou ali, uma lei municipal vai retroagir no tempo para anular todos os atos que tenham sido praticados, mesmo que não estavam viciados, mesmo que foram praticados conforme as leis e normas determinam, não tinham erros, não tinham irregularidades, não faz sentido. Então é uma lei que iria ferir a segurança jurídica e que muito provavelmente aí seria objeto de controle por parte do Poder Judiciário, tá bom? Temos ainda o princípio da ampla defesa e contraditório. A ampla defesa se relaciona à possibilidade de uma pessoa utilizar os meios disponíveis para provar as suas alegações, suas pretensões, possibilitando o devido processo legal, né? Tanto contraditório quanto ampla defesa compõem aí o devido processo legal, tá? Então veja que a ampla defesa está relacionado a isso, a você usar os meios e recursos necessários para provar as suas alegações, tá? Enquanto que o contraditório está relacionado a você poder contradizer, você poder rebater as alegações que estão sendo ditas, tá? E aí temos previsões na própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 55, que determina o seguinte, que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, tanto processos judiciais como processos administrativos, de acordo com a Constituição, vão ter que prever aqui o contraditório e a ampla defesa.
tá bom? Isso faz parte aí do devido processo legal. Bom, e aí eu trouxe alguns exemplos. Vamos ver junto comigo. Olha só, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, vamos lá. Imagine que devido à pandemia de Covid-19 tivesse sido instaurado o sistema de cerceamento da liberdade de locomoção. As pessoas não poderiam transitar nas ruas e, caso o fizessem, seriam multadas. Na execução dessa multa, a pessoa seria intimada a pagar ou oferecer sua impugnação quanto à aplicação dela. Poderia impugnar as razões ali contidas, como, por exemplo, comprovar que estaria levando a pensão de sua filha para sua subsistência devido à impossibilidade de o fazer por meio eletrônico, ou que estaria como médico se deslocando para fazer uma cirurgia de emergência, enfim. Veja, essa é a ideia, né, da ampla defesa. Quando você recebe lá uma notificação, você recebe lá uma intimação para que você se manifeste, pague isso ou ofereça aí suas alegações do porquê você não deve pagar. Isso faz parte da ampla defesa. É a possibilidade de você poder trazer para dentro do processo a sua resposta. E aí o contraditório vai permitir que você rebata o que está sendo alegado e diga, olha, essa multa é indevida. É indevida por quê? Porque, olha, minha filha estava passando fome. Minha ex-mulher, por exemplo, não tinha dinheiro para nada. É desempregada e não estava conseguindo fazer uma transferência eletrônica, não estava conseguindo pelo equipamento de autoatendimento, enfim. Então a única saída era realmente levar isso. Não tinha ninguém que pudesse ajudar, então eu tive que me deslocar até para preservar o direito à vida da minha filha, que é um bem superior, compreende? Ou ainda um médico que precisa fazer uma cirurgia de emergência em um cardíaco, enfim, e precisa se deslocar para poder preservar a vida da pessoa. Então, ele vai trazer para dentro do processo a ampla defesa e o contraditório vão permitir que isso aconteça. Vamos para o exemplo 2. Olha só, na notificação de multa, o proprietário do veículo pode contradizer, dizendo que ele não estava dirigindo o veículo, que é a famosa indicação do condutor, ou trazer suas razões para o recurso, dizendo e comprovando que, por exemplo, o recebimento da notificação deu-se após 30 dias da elaboração do auto de infração de trânsito e que, por isso, o procedimento deveria ser arquivado. Então, a possibilidade dele contradizer e dizer, olha, na verdade não é bem assim, eu não posso ser multado porque vocês desrespeitaram os prazos previstos em normas que vão regulamentar aí a questão do trânsito, né? Como, por exemplo, algumas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que fazem esse tipo de previsão, tá bom? Então, são alguns exemplos aqui para que você entenda como que o contraditório e a ampla defesa eles poderão acontecer na prática, tá? Temos ainda a autotutela, que é um princípio que permite à administração pública rever os seus próprios atos. Então, devido à autotutela, a gente pode anular um ato ilegal, a gente pode revogar um ato que deixa de ser conveniente ou oportuno, a gente pode convalidar um ato que foi praticado por uma autoridade incompetente, mas que não seja de competência exclusiva de uma outra autoridade. E aí nós temos, inclusive, uma súmula, que é a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, e que vai dizer o seguinte, que a administração pode anular atos quando sejam praticados contrariamente ao que a lei determina, porque deles não se originam direitos, ou pode ainda revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitado, é claro, os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então aí você já entra naquela questão do controle dos atos, né, do administrativo, como que isso pode acontecer. Lembra que o judiciário ele até controla atos discricionários, porque os atos discricionários possuem alguns elementos vinculados. Então esses elementos que são vinculados do ato discricionário, o judiciário poderá controlar, mas o mérito do ato administrativo em si, a conveniência e oportunidade, ele não vai entrar nessa questão, porque isso é algo que a própria administração pública que vai decidir sobre isso, tá bom? Temos a presunção de legitimidade, e aí por esse princípio considera-se que os atos administrativos são verdadeiros, eles correspondem à situação de fato, né? Então são atos verídicos. Então dentro da legitimidade você tem essas duas perspectivas, que é a perspectiva da veracidade e a perspectiva da legalidade. Então os atos da administração pública, os atos administrativos têm essa presunção de legitimidade. E aí a presunção de legitimidade nos remete a essas duas ideias, que o ato ele é verdade, ele é real e que ele foi praticado conforme as leis
e normas determinam. Compreende? Inclusive, nós temos até relacionado a isso algumas disposições, como, por exemplo, o que está previsto na Lei 8.112 de 1990, que é aí o Estatuto do Servidor Público Federal. O artigo 117 vai dizer para nós que ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos, porque o documento público ele goza dessa legitimidade. Então veja, ele goza dessa presunção de veracidade e legalidade. Então por isso que o funcionário público não pode recusar fé a documentos. Agora, é claro, se ele identifica algum indício de falsidade, de adulteração, ele pode ir colher mais elementos para formar essa convicção, mas se ele não tem nenhum elemento, se ele não tem uma razão para isso, ele não vai ficar recusando fé ou duvidando da própria administração pública. Tranquilo? É isso aí, meu amigo. Vamos lá então, vamos continuar os nossos estudos. Nós teremos aqui ainda o decreto 1171 de 1993, que vai dizer que é vedado ao servidor público alterar ou deturpar o teor de documentos que devem caminhar para providências, até para preservar a legitimidade dos documentos, tá bom? Sejam eles públicos ou privados, tá? Ele não vai poder alterar, claro. Temos a autoexecutoriedade, que nesse princípio nos remete à ideia de autoexecução, ou seja, não precisa socorrer-se ao Poder Judiciário para fazer valer as suas decisões. Quem não precisa? A administração pública. Então ela não precisa se socorrer ao Judiciário para fazer valer as suas decisões. Então pode ser visto tanto como um princípio, como também um atributo dos atos administrativos, tá bom? Inclusive por isso que alguns doutrinadores vão trazer como princípio também. Veja, um exemplo é quando a Receita Federal apreende uma mercadoria que foi contrabandeada. Aí você precisa entender que nem todos os atos possuem autoexecutoriedade, tá? Por exemplo, a multa, ela não possui autoexecutoriedade. Por quê? Porque para executar a multa, você vai precisar ingressar com uma ação no Poder Judiciário, né? Então, por exemplo, quando você tem aí uma dívida para com o Poder Público através da multa, né? Primeiro você vai ser inscrito lá na dívida ativa, vai gerar a certidão de inscrição em dívida ativa. Gerando a certidão de inscrição em dívida ativa, normalmente lá a procuradoria vai pegar essa certidão e vai ingressar com a ação para poder te cobrar judicialmente, te executar judicialmente essa multa. Então, a multa ela não tem a autoexecutoriedade. Guarda, isso cai bastantão em prova, tá bom? E agora a gente vai fazer algumas questões. Gostaram do evento até aqui? Coloca a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Se você gostou, temas que que você quer ver aqui no canal sendo tratados nos próximos eventos, nas próximas transmissões, aqui no Qualis Concurso, nós queremos ouvir a sua opinião. Todo esse trabalho é feito para ajudar você, então eu quero ouvir você, hein, amigão? Então é isso, tá certo? Gostou do vídeo? Curte aí e compartilha com os amigos também. Vamos lá para algumas questõezinhas para treinar esse nosso conhecimento. Essa primeira questão ela foi elaborada por essa banca aqui, olha só, a banca Professor Evandro Musi, olha só. Vamos lá então, questãozinha de número 1. No ano de 2020, o país travou uma intensa batalha contra um inimigo praticamente invisível. Muitos atos foram praticados pela administração pública no intuito de controlar a disseminação do vírus conhecido como Covid-19. Tendo em vista os princípios aplicáveis à administração pública e os atos administrativos, assinale a alternativa correta. Então, o que ele quer é a correta e não a incorreta. Vamos lá. Em um ato de autorização de uso do espaço público, o Poder Judiciário poderá controlar o mérito do ato? Não, meu amigo, o Judiciário não controla o mérito do ato. E ele quis te enrolar, olha só, tendo em vista que a Constituição dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça. Essa parte até estaria certa, mas ele não vai avaliar o mérito do ato administrativo. Então, errado não é o gabarito da questão. Vamos para a próxima. A administração pode revogar seus próprios atos? Até aqui correto. Até aqui até que estaria certo, mas vamos lá. Quando eivados de vícios que os tornam ilegais, errado. Porque para ato ilegal eu não revogo, eu anulo. E aqui ele ainda colocou, ó, porque deles não se originam direitos, ou anulá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, errado. Por motivo de conveniência ou oportunidade nós vamos revogá-los, tá bom? Então não confunde uma coisa com a outra. Ele pegou lá o texto da súmula e deu uma bagunçada nisso. Então não é o gabarito da questão. Vamos para C. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos da administração pública é absoluta? Olha, meu amigo, é um pouco complicado de você falar de absolutismo no direito, né? Vamos entender um exemplo aqui junto com o professor. Imagina um agente público que recebe um comunicado enviado, sei lá, um ofício assinado
por uma autoridade pública pedindo algumas informações sensíveis, vamos dizer assim, algumas informações sensíveis. Veja, aí o servidor ele nota que existe alguma certa irregularidade naquele documento, a maneira como ele está redigido, não é muito costume da administração, e aí ele desconfia daquilo. Será que pode não ser, de repente, uma pessoa tentando ter acesso a informações privilegiadas, tentando ter acesso a informações sigilosas? Pode acontecer. Então é um pouco complicado você falar de uma presunção absoluta, porque se o agente público servidor identificar algum indício de falsificação, algum indício de adulteração, alguma situação extrema, vamos dizer assim, no documento, ele tem o dever de comunicar, de ir atrás e identificar isso, né? E de representar contra essa determinada ilegalidade que aconteceu. Então veja, meu caro amigo, que, de certa maneira, não vai dar para dizer que é uma presunção absoluta se você pode provar o contrário, que você não encaminhou aquela mensagem, aquela informação, porque na verdade o documento era falsificado ou aquela autoridade não existia, compreende? Então essa é a ideia aqui exposta nessa alternativa. Então vamos colocar errado aqui para ela, tá bom? Vamos para a alternativa D. A autoexecutoriedade do ato administrativo é a característica do ato administrativo que significa que a administração pública poderá praticar suas ações e decisões sem necessidade de provimento jurisdicional. Até aqui estaria correto. Só que aí ele colocou, incluindo as multas, foi o que eu acabei de te dizer. Multa não tem o atributo da autoexecutoriedade, motivo pelo qual a alternativa D também está errada. Aí o que você já faz de cara? Você já vai lá e assina aí, não é isso? Não, não é isso que eu vou fazer, tá bom? Porque isso não é o que você vai fazer na prova também, tá bom? Fique esperto e não erra, não perde tempo em questão por falta de atenção. Vamos ver aí. Devido à autoexecutoriedade, a cobrança de multa aplicada pela administração não necessita de manifestação do Poder Judiciário. Mesmo no caso do seu não pagamento errado, não tem o atributo da autoexecutoriedade, precisa se socorrer ao Judiciário para poder executar aquela multa. Então veja que a alternativa E está errada, a alternativa D está errada, a alternativa C está errada, a alternativa B está errada, a alternativa A está errada. Professor, não tem gabarito? Exatamente. Essa questão não tem gabarito. Eu fiz essa questão já pensando exatamente em você que já vem estudando, que está se aplicando, que foi lá no site do Qualis Concursos, baixou o material antes da aula, resolveu as questões e veio acompanhar a aula aqui junto com o professor. Aposto que você gastou um certo tempo analisando as alternativas e pensando, mas qual será o gabarito correto? Veja, meu amigo, que o que eu tenho a te dizer aqui, isso costuma às vezes acontecer em prova, tá? É uma situação que pode sim acontecer na sua prova. Que é o quê? Às vezes uma questão mal elaborada, às vezes uma questão que não teve a atenção necessária, algo que passou ali despercebido, tá? Eu coloquei de propósito aqui essa questão sem gabarito para que você pudesse passar na pele o que pode acontecer na sua prova. E aí qual que é o grande problema? Você perde 30 minutos, 20 minutos em uma questão que na verdade vai ser anulada, ou que vai ter mais de uma alternativa correta, tá? Ou foi por conta de ter sido mal elaborado, enfim, por conta desses fatores. Então, às vezes, isso acontece em prova. É comum uma questão ou outra ser anulada. E você não pode perder 20, 30, 40 minutos em uma questão como essa. Então, a ideia foi trazer essa experiência para você. Tá vendo aqui como no Qualis Concurso você tem uma experiência diferenciada. A ideia é trazer o máximo de conteúdo, o máximo de bagagem, inclusive aí essa bagagem que vai além até da teoria, para te ajudar realmente a ter um alto rendimento em prova e ocupar esse cargo que a gente sabe que vai mudar a sua vida. Vamos para a próxima questão. Essa questão caiu em 2020, a organizadora FCM, na Prefeitura de Contagem, para o cargo de auditor fiscal, aí a área de fiscalização. E aí a questão diz o seguinte: considerando-se que o servidor público deverá pautar os seus atos e condutas conforme os preceitos constitucionais, associe corretamente o princípio ao cerne do seu objetivo. Então, a gente tem lá eficácia, que olha, né, de certa maneira até se poderia, né, querer atrelar, mas normalmente fala mais em eficiência, né? Mas vamos lá. Impessoalidade, legalidade, moralidade e publicidade. Então, ora, como esse aqui a gente já está achando um pouco estranho, né? Vamos dizer assim, a gente vai trabalhar principalmente com esses 4 aqui. E quando a gente fala de princípios da administração, é o mais comum, tá? Mas vamos lá. Então tem o cerne dos objetivos. Aqui tem a frase, a gente vai ter que identificar que princípio é. Tá? Aí, como eu disse para você, princípio, você tem que tomar muito cuidado com uma questão como essa, porque pode caber mais de um princípio ali sendo ofendido. Então, por isso que você vai, numa questão como essa, adota esse raciocínio, essa técnica que o professor vai passar para você aqui agora. Olha só, presta atenção. Vamos lá.
Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Bom, esse aqui é tranquilão, né? A gente sabe que é o princípio da legalidade, não é isso? É isso aí. Bom, então se eu sei que é legalidade, qual que é o número da legalidade? O número da legalidade é 3. Então eu já vou na alternativa que começa com 3. Ó, aqui já elimino a já elimino a C, já elimino a D. Por enquanto pode ser tanto a D como a B. Bom, vamos passar para o próximo. Vamos lá. Só apagar aqui para a gente poder continuar. Vamos lá. Próxima definição aqui. Opa, fugiu, professor. Vamos lá. Próxima definição. Objetiva oportunizar que haja um maior controle social? Bom, vamos para os princípios aqui. A eficácia, de repente, se você fizesse um raciocínio bem distante, para tentar encaixar, né? Mas estaria muito distante do objeto da questão. Bom, a impessoalidade. Será que a impessoalidade ajuda a manter um maior controle social? Olha, de certa maneira até auxilia, porque indiretamente auxilia, porque você evitaria que uma pessoa, por exemplo, apagasse arquivos que ela não pudesse apagar para se favorecer, o que favorece o controle. É o que eu estou dizendo, você consegue mais além dentro de princípios. Mas já entendo que também não caberia muito bem, porque aqui seria de maneira muito indireta, né? Para não ter uma relação direta com o princípio. Vamos voltar aqui, ó. Então, maior controle social. Será que a legalidade ajuda a dar um maior controle social? Sim, ajuda a dar um maior controle social. Mas, tá vendo que a definição pode abarcar em mais de um princípio, assim como a própria moralidade, de repente, você pode achar argumentos. Mas, na minha opinião, analisando o que está descrito aqui, um dos princípios que mais vão objetivar, oportunizar o controle social, a publicidade. Então vamos colocar a publicidade aqui. Vamos colocar a publicidade. Mas na sua prova, se de repente, o que você faz? Deixa em branco. Né? Vamos dizer que você não fizesse o raciocínio do professor e você falasse, olha, agora eu estou em dúvida. Deixa em branco, vai para o próximo. Ó. A gente vai ver que se você consegue responder a questão mesmo assim. Ó. A imagem de administrador público não deve ser identificada na prática dos seus atos. A gente já sabe que aqui vai ser o quê? Impessoalidade. Então, tá vendo? Se eu já respondi a essa daqui que é 3, e eu vou responder essa daqui que é impessoalidade, que é número 2. Então, aqui é o 2. Então, eu procuro o 3 e o 2. Ih, ferrou, as duas estão iguais, ainda não eliminei nenhuma. Vamos para o último. A transparência deverá ser a tônica dos atos públicos. Bom, transparência será a tônica dos atos públicos. Cara, claramente ele está tratando da publicidade. Então, peraí, eu já tenho o gabarito, ó, 3, 2 e 5. Vamos lá, 3, 2 e 5. É a única que se coadunou. Eu sei que o gabarito vai ser essa daqui. Mesmo eu estando em dúvidas, eventualmente, de qual fosse a esterilização desse princípio. Que a gente viu aqui, então, que ele está dizendo que é o 5, como eu te disse lá atrás, que é a publicidade. Então é o que diz, dentro de princípios, faz esse raciocínio. Tenta imaginar o que está mais perto e o que está mais distante. Aquilo que está afetando de maneira indireta, normalmente não é o princípio que a organizadora quer. Compreende? Vamos lá então, vamos para a próxima questão. Caiu no ano de 2020, na VUNESP, na Vale Prev, para analista de benefícios previdenciários. E a questão disse o seguinte, que a administração não tem a livre disposição dos bens e interesses públicos. Olha, por aqui, se eu sei que a questão vai tratar sobre princípios, eu já mato a charada. Não pode dispor livremente de bens e interesses, é o quê? É indisponibilidade. Eu já sei qual que é o princípio que a questão está tratando. Tá vendo a palavra-chave aqui? Porque sua atuação, né? Porque atua em nome de terceiros. Por essa razão é que os bens e interesses públicos só podem ser alienados conforme disposto em lei. Dessa mesma forma, os contratos administrativos reclamam como regra que se realize licitação para encontrar quem possa executar obras e serviços de modo mais vantajoso à administração. É correto afirmar que o texto do enunciado se refere ao princípio da indisponibilidade. Já matei a charada ali com a palavra-chave. Indisponibilidade. É essa a relação. A autotutela, a administração rever seus próprios atos, não é a ideia exposta. Moralidade também não foi a ideia exposta. Então aqui ele vai trazer para te confundir em prova. O principal aqui é você lembrar dessas palavras-chave. Indispor de bens e serviços levando em conta o interesse público.
Compreende? Então, gabarito letra A de aprovado, tá bom? Vamos para a última questão. Questão do ano de 2019, que caiu na VUNESP para a Prefeitura de Campinas para o cargo de agente fiscal tributário. Vamos lá. A respeito dos princípios da administração pública, assinale a alternativa correta. O princípio da legalidade autoriza que a administração pública pratique todos os atos que a lei não proíba. Peraí, olha só, praticar todos os atos que a lei não proíbe, isso aqui na verdade é a legalidade aplicada ao cidadão e não à administração pública, motivo pelo qual não é o gabarito da questão. Em decorrência do princípio da publicidade, a publicação é pressuposto de validade de todos os atos administrativos. Olha, eu digo que está bem sensível essa alternativa, viu? Por quê? Bom, primeiro que as normas não falam em publicação, elas falam em publicidade, né? Falam que a publicidade é pressuposto de validade, mas... e outra, é pressuposto de validade dos atos administrativos e não de todos os atos. Toma cuidado com muita generalização. Porque a gente tem a questão da informação sigilosa, da informação que não vai ser tornada pública, compreende? Então, aqui ele está ignorando o sigilo da informação. Está estranho isso daqui. Não vou colocar como gabarito. Vamos para C. O princípio da moralidade não possui eficácia normativa direta, quer dizer, o princípio da moralidade, ele não tem uma eficácia direta? Claro que tem, ele é um princípio tratado no artigo 37 da Constituição. Ele é uma norma constitucional de aplicação imediata. Então, veja que não se necessita de uma intermediação legislativa para ser aplicado. Muito embora a gente tenha lá a Lei 8.112, a gente tenha Decreto 1171, dentre muitas outras leis e normas que vão regular um pouquinho a moralidade, mas ele tem uma aplicação imediata, ele serve como fundamento para você trazer para a administração uma revisão de um ato ou para se socorrer ao Poder Judiciário diante da ofensa a este princípio. Compreende? Então, está errada essa alternativa também. Tá? D. O princípio da eficiência importa em maior rigor no controle das atividades meio da administração. Errado. A ideia da eficiência é controlar mais os resultados do que as atividades meio. Isso aqui está mais relacionado à administração burocrática do que à nova administração. Compreende? Então, está errado. E a alternativa E. O princípio da impessoalidade impede que o agente público se promova pessoalmente por meio de realizações da administração pública. O que você acha? Você acha que está certo ou errado? Faz sentido isso para você? Que a impessoalidade veda que o agente público use a administração pública para se favorecer, para obter proveito pessoal, para fazer o interesse privado prevalecer sobre o interesse público. É isso aí. Essa é a ideia da impessoalidade. Logo, meu amigo, esse vai ser o gabarito da questão. Letra E de Evandro, tá certo? É isso aí. Bom, então, meu amigo e minha amiga, se você gostou desse nosso bate-papo, se você gostou aqui do evento de hoje, curta o vídeo, compartilhe o conhecimento, ajude o canal a crescer, ajude o canal a poder ajudar cada vez mais pessoas, tá certo? Clique no sininho aí para você receber as atualizações. Como está escrito aqui no material, estude até passar. Lembre-se que a sua nomeação ela vai decorrer do quanto você está obstinado, do quanto você está engajado para atingir esse objetivo. O estudo ele é fundamental. A nossa missão aqui do Qualis Concurso é diminuir esse caminho da aprovação, que é um caminho cansativo, é um caminho que muitas vezes demora algum tempo, você enxerga muitas possibilidades, muitos caminhos. A ideia é reduzir isso, reduzir o número de caminhos, reduzir essas possibilidades, reduzir o tempo de aprovação, mas é importantíssimo que você estude. O estudo é imprescindível, é fundamental, tá bom? Conte sempre com o Qualis Concursos e com sua equipe de professores, estamos aqui para ajudá-los, essa é a nossa missão. Agora, meu amigo e minha amiga, eu vou desejar a você de casa um bom descanso? Não! Sabe por quê? Dizem por aí que concurseiro não descansa. Então eu vou desejar a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo. Faz um favorzinho aqui, vai. Larga a internet e vai estudar, hein? Até mais. Bons estudos.